Perfeito. Recording. Boa tarde a todos. Estamos novamente aqui numa quarta-feira, dia 14 de outubro, véspera do Dia do Professor, para ouvir duas jovens professoras que vão dar hoje aulas para nós sobre dois textos que não são fáceis, são textos de reflexão profunda, mas que, sem sombra de dúvida, nós temos aqui o nosso mestre dos magos, professor Nelson Cerqueira, que vai também nos esclarecer, trazer luz. Eu que sou um eterno aluno que vem dessa noção de não ter a luz, mas receberei a luz do mestre Nelson, junto aqui com Técio, com Flávia, com Larissa e com quem mais chegar no momento processual adequado. Nelson, você comanda, eu estou aqui com vocês. Rodolfo, você é maravilhoso. Quem é que vai falar primeiro? Na sua ordem, Rodolfo. Eu posso falar. Larissa fala primeiro, quem abriu o microfone primeiro. Vai embora. Parabéns. Pronto, vamos lá. Rodolfo, dê a ela direito de inserir alguma coisa, se necessário. Muito bem. Não vai precisar não, professor. Não precisa não, então. É uma apresentação oral mesmo. O do rosto. Se alguém precisa botar você como rosto, Flávia, eu já vou botar a Flávia como rosto. Ela disse que vai. Pronto, aí. Já fica mais seguro. Pronto, Larissa. Vamos lá? Eu até pensei, antes de começar a ler o texto, eu vou fazer um slide, assim como os outros fizeram. Só que, para ser bem sincera, eu achei o texto, como o professor falou, tão assim, complexo de raciocínio, de pensamento, que eu resolvi fazer uma apresentação mais no sentido de trazer a reflexão para vocês. Então, por isso que não vai ser tão expositiva em relação a contexto do autor, da obra. Eu vou trazer os principais aspectos do texto e vou abrir para discussão, porque eu acho que é importante que vocês discutam sobre... Para mim, tem uma metáfora no texto. Eu lendo, eu comecei a perceber que a escuta, na verdade, é muito mais do que a simples escuta do sentido, né? É uma representação da sociedade. Mas vamos lá. De forma bem breve, Jean-Luc Nancy, ele é um filósofo francês. Ele nasceu em 1940 e não há registro eu acredito que ele ainda esteja vivo, porque realmente eu não achei vivíssimo. Seu falecimento. Ele é um professor bastante renomado, inclusive na Universidade de Estrasburgo, na França, e durante a vida ele produziu muitas obras de interesse. Entre elas, essa obra A Escuta, que é uma obra relativamente recente, e que realmente traz um raciocínio profundo sobre os sentidos do ser humano. É uma obra que se alinha... pelo menos eu acredito, né? À medida em que eu li, eu me identifiquei com isso, com uma corrente do desconstrucionismo, que é o que eu percebi também em Descartes. Talvez ele não esteja enquadrado nessa linha, mas tem essa metodologia que é de pegar o modelo de filosofia tradicional e criticar e desconstruir de alguma forma. Então, ele já começa a obra dele, desse livro A Escuta, perguntando se a escuta é uma habilidade da qual a filosofia seja capaz de aplicar. E aí, quando você olha essa pergunta, você... a princípio, eu não entendi direito. Como assim, se a escuta seria uma habilidade que a filosofia poderia aplicar? Porque é um sentido humano, né? Então, todos os seres humanos seriam capazes, sim, de exercer a escuta. Mas, à medida em que ele vai desenvolvendo a obra, ele traz um dualismo entre vários sentidos humanos e entre várias relações do ser humano com o ambiente, para poder mostrar que, sim, nós podemos ter o sentido da audição, mas será que a filosofia e o raciocínio filosófico está alinhado ao verdadeiro escutar, ao sentido tenso que ele fala do escutar, do compreender a realidade à sua volta? Então, por essa abordagem inicial é que ele começa o processo de desconstrução
do modelo tradicional. E aí ele começa desenvolvendo, falando sobre a relação entre a visão, o que seria visto e o que seria ouvido ou escutado, que estaria à escuta. E muitas vezes as pessoas só consideram que é real ou que é verdadeiro aquilo que se vê, o que está evidente aos nossos olhos. Mas ele avalia que a escuta, de você ouvir, pode sim também trazer evidências de verdade, da realidade. E é um sentido que o ser humano não desenvolve tanto. Ele está muito dependente da visão para poder acreditar na realidade de alguma coisa. E por isso ele pratica muito pouco a escuta. Então, aí você começa a perceber por onde ele está indo nesse caminho, né, do desenvolvimento desse sentido, que muitas vezes é pouco dedicado mesmo, estudos e raciocínios sobre isso. E ele já traz que, justamente por o ser humano ter todos esses sentidos de visão, olfato, tato, a visão é um sentido, é uma habilidade da qual o ser humano ele pode abrir mão se ele quiser. Basta ele fechar os olhos. Então, se eu não quiser ter alguma evidência à minha frente, eu fecho os olhos e eu consigo me isolar daquela realidade. Diferente da audição, da escuta. Porque mesmo que eu tape os ouvidos, o som ainda vai chegar até mim. Então, foi uma das primeiras conclusões que ele trouxe que eu realmente falei, nossa, é um sentido do qual a gente realmente não pode abrir mão, né? A gente está diretamente dependente dessa escuta. E aí ele vai aprofundando durante a obra dele e você percebe que a escuta que ele traz é muito além do próprio sentido. Estar à escuta, ele diferencia do escutar e ouvir. Ele fala que os sentidos humanos, na verdade, trazem uma dimensão simples e uma dimensão mais tensa. Então, por isso que às vezes a gente até fala, você escutou, mas você não ouviu. Você pode ter entendido o ruído, né? Aquilo que chega até você, mas não necessariamente você compreendeu. Você trouxe sentido àquilo que chegou até você. Você está comendo, mas você não está saboreando. Você está cheirando, mas não necessariamente você está, eu esqueci a palavra agora, como se fosse absorvendo mesmo aquele cheiro, aquele odor. Então, o cheiro, enfim. Então, todos os sentidos humanos, ele tem graus de complexidade e de intensidade. Então, a escuta seria você estar recebendo o que está ressonando à sua volta, os ruídos, os barulhos, as impressões, e ouvir seria você compreender aquilo que está à sua volta. E, pela análise dele, essa análise dual, nem tudo que você consegue ver alguma coisa e lembrar do som relacionado a isso, mas você não consegue visualizar um som. Então, ele fala que a relação entre visão e audição não é recíproca. Ele usa o exemplo do piano, por exemplo. Se eu vejo um piano à minha frente, eu consigo imaginar o som que ele me traz. Mas, se eu ouvir uma melodia, eu não consigo visualizar como aquela melodia se materializaria no plano concreto. Então, por isso que grande parte do conhecimento do que está acessível ao ser humano nem sempre é acessível à visão. Então, é justamente por isso que ele valoriza tanto a escuta, porque isso traria um maior leque de possibilidades de compreender as impressões ao nosso redor, compreender a verdade e, com isso, que eu interpreto, construir o próprio conhecimento. E o ser humano praticar a escuta, praticar essa recepção de sinais, de ruídos e interpretá-los, é o que vai dar para ele a necessária compreensão dele estar aberto a esse tipo de conhecimento. Deixa eu só descer aqui no meu roteirinho para ver se tem mais alguma coisa que eu não abordei nessa apresentação.
da reciprocidade, da ressonância do envio. Pronto. Então, o que é que eu interpreto que estar além apenas dessa relação entre ouvir e compreender? Para mim, a ressonância que ele traz é a ressonância da sociedade como um todo. Então, não basta você se pautar apenas no que você vê. Você precisa estar aberto, que ele fala que estar à escuta é estar à beira de algo, à beira de compreender algo. Então, você estando aberto a isso, você estando à escuta, você consegue abrir sua gama de possibilidades do conhecimento. E aí, um exemplo que eu achei em outra obra que comenta esse livro de Jean-Luc Nancy, seria a representação disso, que seria o walkie-talkie, que é um instrumento em que você não consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. Você só consegue estabelecer a comunicação a partir do momento em que você se cala. Então, é mais ou menos isso. O ser humano ele precisa parar de querer exigir a evidência por meio da visão, de querer falar e exercer essa habilidade e estar mais à escuta, estar mais receptivo. E aí, com isso, a mensagem vai chegar até você de forma efetiva. Então, eu vou esperar a apresentação de Flávia até para comentar de que forma isso poderia se relacionar com o Cossio, mas é essa visão que ele traz, de desconstrução de uma visão tradicional em busca de evidências concretas, diretas, e está relacionado com os trechos que a gente tem trabalhado nos últimos seminários, que é sim a busca pela verdade. De que forma a gente pode alcançar a verdade, e ele traz que isso pode ser sim por meio do sentido da audição, do estar à escuta, mas só para finalizar aqui, a escuta é muito mais do que o próprio sentido. Estar à escuta é estar aberto, é estar disponível, é se desconstruir dos seus próprios fundamentos e evidências em que você apenas tomou como verdade porque você viu e essa foi a sua primeira impressão. Obrigada a todos pela atenção. Muito bem. Sr. Nelson? Bom, parabéns. Muito boa a sua leitura de Jean-Luc Nancy, muito boa. E a ideia desse texto é justamente com o objetivo de provocar a nossa reflexão sobre os nossos ídolos, inclusive na área de direito, consolidados, que a gente já não ouve mais nada, só quer repetir tudo que já está pré-definido, como se isso fosse a verdade. Então, eu acho que é essa discussão que nós vamos ter. Quem quer começar a discussão? Está voltado ainda. Vamos lá, Técio. Fala aí, Técio. Estamos te ouvindo. E Sara já entrou também. Vai lá. Técio, pode falar. Eu estava ouvindo o Técio porque eu não estava, não. Eu não estou ouvindo o Técio, não. Técio, fala alguma coisa aí? Seu áudio, Técio. Estou ouvindo uma criancinha, mas não estou ouvindo o Técio. Técio não está mutado, mas eu acho que o microfone dele não está funcionando. Ele está falando. Vamos migrar, então. Vamos começar com... Flávia ou Sara, vocês querem começar? Vamos vai pegar de tudo. Obrigada, meu amor. Não. Devagar. Tá bom? Quem é que está com o neném? Flávia, você quer comentar alguma coisa antes? Flávia, está ouvindo? Alguém está ouvindo? Eu não estou ouvindo o Flávio, não. Agora, Flávia. Flávia.
Eita. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que tem que autorizar o host para poder desmutar, é Vai isso? lá. Eu botei todo mundo como host. Tenta falar aí, Flávia, agora. Desmuta aí, fala. Flávia aí, ó. Libera o áudio, Flávia. Aí, fala agora. Não estou ouvindo, Flávia. Eu vou... Parece que ela não está ouvindo. Técio, fala aí. O que é que está acontecendo, Deus? Você está sem voz, Técio. Ô, gente. Bem, então... Sara, cadê Sara? Eu estou aqui. Senão ia fazer monólogo. Não. Nelson, fala um pouco sobre H para eles. E aí Então, vão se inspirar. vamos começar, então. Veja Oi? bem. Técio Oi? conseguiu isso, Técio. Pronto. Bom, eu estava começando parabenizando Larissa pela explicação do texto, porque a minha interpretação do texto também foi essa. Eu acho até que foi feliz a colocação dos professores desse texto logo depois do Sartre e do Heidegger, porque o Nancy traz uma ideia também heideggeriana, quando ele fala de escuta. Eu destaco aqui um trecho em que ele traz a ideia de que sentir como escuta é sempre ressentir, no sentido de você se sentir enquanto ser que sente. Ou seja, ao mesmo tempo que você está interpretando alguma coisa que lhe é externa, mas essa ressonância de que ele fala no texto implica um pertencimento recíproco também, no sentido de que esse registro da presença que é exterior, ela também se dá no nível interior. E ele traz uma frase aqui que me parece que é bem central em tudo, e me parece, inclusive, bem inspirado em Santo Agostinho, que é quando ele fala que o sentido se abre no silêncio. E aí eu acho que foi feliz o exemplo que Larissa trouxe do walkie-talkie, porque realmente o que o Jean-Luc Nancy quer explicar aqui, quando ele trata de uma alteridade daquilo que se diz, é uma abertura também, um recuo que se dá no nível do silêncio. E eu acho essa escolha dessa obra feliz, porque eu não conhecia esse pensador e não tinha visto ainda uma perspectiva dentro do direito, da teoria do conhecimento, que nos chamasse a atenção para o silêncio também. Se a gente vê fora do direito, mas não dentro do direito. Então, parabenizo a apresentação de Larissa e acho que a escolha do texto também foi muito oportuna. E é muito legal também ter contato com obras de pensadores que ainda estão vivos, né, contemporâneos, porque muitas vezes a gente estuda obras mais antigas e não conhecemos. Eu também não conhecia. Tanto é que quando o professor Pamplona perguntou na última aula, eu falei, professor, eu não conheço. Para mim, tanto faz. Vai cair aí de sorteio. Ok. Flávia. Flávia, não estamos ouvindo a Flávia. Flávia, tenta tirar e botar o fone, foi assim que o meu funcionou. Veja aí, Flávia. Enquanto Flávia tenta também, só complementando de teste, essa ideia de ressonar, né? É isso, é quando o som ele se expande e ele retorna, quando ele bate em alguma barreira. Então, essa impressão que eu tive da amplitude da metáfora. O ser, ele deixa a sua impressão, ela ressoa na sociedade, ela retorna para ele, às vezes com alterações até na forma de ressonar, mas sempre retorna para ele de alguma forma. Perfeito. Enquanto Flávia chegou a Flávia. Tá funcionando? Sim! Agora, Parece aquele Silvio Santos quando ele fica sim! Não! Vamos lá. Ok. Eu queria parabenizar a Larissa também. O meu comentário era muito simples, eu achei muito poético esse texto em relação à lida com... É filosófico, mas eu também acho um pouco poético a analogia dele com a questão da escuta e toda essa abordagem. Posso começar a minha apresentação? não, um minutinho. Peraí. Não tem mais nada para falar, não. Eu vou falar um pouquinho antes da gente passar para você. Veja bem. Jean-Luc Nancy
Nancy é um intelectual brilhante, brilhantíssimo. A obra dele é muito vasta e ele escreve quase tudo sobre o corpo, a metáfora do corpo como a razão central do conhecimento. A escuta é parte do corpo, a visão é parte, o tocar, o tato, até o dedo do pé ser maior do que o outro dedo, é corpo. E tem uma interpretação, tem uma maneira de você ver isso no mundo do conhecimento. É o corpo como matéria-prima de conhecimento. Tudo o que você precisa está no corpo. Ele é influenciado também por Merleau-Ponty, que é também um outro escritor francês que trabalha com o conceito de percepção. Então, em Jean-Luc Nancy, você tem muito da percepção. E é necessário você estar aberto à percepção. Se você não estiver aberto à percepção, você não ouve, você não vê, você apenas, como se diz na gíria, serve com o rebanho. A questão da escuta aqui também tem muito a ver com você desmistificar o que você já ouviu. Você ouve coisas, vai acumulando coisas que você já ouviu e vai acumulando como verdades. Mas você precisa desconstruir esse acúmulo de pseudo-verdades para que você ultrapasse esse mural e veja um nível mais profundo de verdade. Ou seja, você precisa desconstruir a verdade dada para você conseguir a verdade ouvida, a verdade achada. Isso não é uma coisa muito fácil. Não é muito fácil porque a tendência da gente é aceitar dogma como dogma. O dogma é o dogma. Você vai querer ouvir alguma coisa além do dogma. Você fecha o ouvido imediatamente. Não, isso não me interessa. Mas se você tirar a mão do ouvido um dia, você pode ser iluminado por alguma coisa além do dogma, que vai lhe levar a refletir a dogmática por um outro ângulo que você mesmo está a descobrir. Eu acho essa ideia do Nancy, de você ouvir, mas não aceitar apenas o que você ouviu como dado final, de você ouvir e tentar interpretar aquilo que você ouviu em uma outra dimensão. Eu acho que isso traz uma iluminação muito grande. É você ir além dos ídolos que a gente viu antes. Para você interpretar algo melhor, você precisa abandonar os ídolos. Para você ouvir, você precisa esquecer aquilo que você ouviu sempre e aceitou como verdade e desconstruir. Daí a ideia do teste sobre desconstrução é perfeitamente válida. Ele está desconstruído. Até o corpo você precisa desconstruir, até para você se ver livre de doenças, de coisas que está ali segurando. Mas se você não ouvir, se você apenas ficar preso, você não vai conseguir ver. Então, eu acho que Nancy traz a mesma coisa da sociedade. A sociedade está dada. Todos os crimes já estão definidos. Verdade. Mas se você continuar ouvindo a sociedade, pode ser que você descubra que aquilo que está considerado como crime não deveria ser mais crime. Ou aquilo que não está visto como crime precisa ser ouvido como crime. Então, esse ouvir a sociedade, ouvir a comunidade de um modo mais amplo é muito importante para você aprofundar seu conhecimento, para você aprofundar seu entendimento da sociedade. Eu acho que isso aqui me interessa muito em Jean-Luc Nancy, essa
desconstrução dos valores estratificados para você ir além e tentar ver por uma dimensão ou outra. Eu acho que o Pamplona, como músico, ouve bem música e ouve no piano a música antes do piano tocar. Ouve na música o piano antes de ver o piano. O músico Ou a leitura da partitura gera essa sensação também. Pois é, eu acho que isso aí traz para você uma leitura, pode trazer para você uma leitura diferenciada daquele que vê a música de uma forma passiva, que nada deve ser visto de forma passiva. Tudo tem uma passividade e uma proatividade. A questão é a gente não aceitar tudo com passividade, tentar ir além dessa passividade e tentar desconstruir. Essa é minha contribuição para a discussão da Larissa. Aberto. Se não, vamos a Flávia. Vamos a Flávia, que está doida para falar, a ponto até de ter desligado a câmera. Volta, Flávia. Senão a gente vai fazer uma postagem, hashtag Volta, Flávia. Estão ouvindo? Claro, estamos me ouvindo. Eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar A transparência aí, sabe-se. Pronto. Bom, eu fiquei então de apresentar. Oi? Gostei mesmo, gostei mesmo. Ok. Então, eu fiquei de apresentar esse texto de Carlos Cossio, que é um autor que eu recordo de ter ouvido falar muito rapidamente em Introdução do Direito, que ele tinha a teoria egológica do direito, mas nunca, infelizmente, agora percebo isso, nunca me debrucei muito sobre esse autor, mas achei muito interessante, gostei bastante da leitura e das ideias dele. Acredito que será útil para próximos escritos, enfim, porque tem bastante conteúdo que eu tenho interesse com a questão da metodologia jurídica. Mas, enfim, em primeiro lugar, eu coloquei aqui alguns dados sobre ele. Vocês também veem a setinha que eu mexo, não, né? Seta? A seta, o cursor do mouse, não. Você só vê a imagem, não é isso? Não, eu vejo o cursor do mouse aqui. Você está vendo som? Pronto. Pronto. Então, ele é um jurista argentino, nasceu na cidade de São Miguel de Tucumã, e aí eu coloquei aqui um pedacinho do mapa para vocês verem onde fica a cidade. Posteriormente, ele estudou em Buenos Aires, que já é aqui um pouquinho embaixo, e na Universidade de Buenos Aires ele participou do movimento reformista, que é um movimento de 1918. Quando eu vi esse termo, eu não sabia exatamente que movimento reformista é, porque nos nossos estudos a gente se depara com vários movimentos reformistas, na verdade, como, por exemplo, a reforma do sistema de saúde, enfim. Nesse caso aqui é a reforma universitária na Argentina, que depois vem gerar aquela situação que a gente sabe de ouvir falar, geralmente, da Argentina não ter vestibular, porque é justamente a ideia de que você tenha um sistema de ensino mais universalizado, enfim. São, em termos gerais, a ideia que está por trás desse movimento que ele fez parte. Esse movimento da reforma universitária surgiu na cidade de Córdoba, não sei. E deu origem a essa ideia desse direito que eu falei, das pessoas poderem fazer universidade sem fazer antes um concurso, um vestibular, enfim.
Com isso, ele também escreveu sobre esse tema da reforma universitária no seu doutorado. O título do doutorado da tese de doutorado dele, publicado no ano de 1927, foi A Reforma Universitária ou o Problema da Nova Geração. Só para mencionar que isso tem uma relevância na constituição dele enquanto pesquisador, enquanto pessoa. No ano de 1934, entre o ano de 1934 e 1948, ele passou a lecionar na cidade de La Plata, na Universidade Nacional de La Plata, que já está aqui um pouquinho próximo também de Buenos Aires. E foi lá que ele começou o desenvolvimento da famosa teoria egológica do direito, ou egologismo, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Em 1948, ele retorna para a Universidade de Buenos Aires como professor de filosofia do direito, e aí também ele continua no desenvolvimento das suas ideias, da sua teoria egológica do direito, e é um momento considerado que essa teoria toma forma mais definitiva. Ele falece em 1987, na cidade de Buenos Aires também. Aqui eu coloquei algumas obras de Cossio e os anos da publicação, e vou chamar a atenção apenas para o texto, a obra Ideologia e Direito, que é considerada uma das obras mais importantes do pensamento de Cossio, que é onde ele desenvolve o conceito de fenomenologia da sentença, que é relacionado ao processo de interpretação judicial e também da compreensão do direito. Fenomenologia. Vamos lá para o trava-língua. Fenomenologia. Fenomenologia. Isso, você vai aprender com Russell. Fenomenologia. Obrigada. E aqui eu coloquei alguns apontamentos sobre... Aqui já está Russell, professor. Já está aqui ele. Olha ele aí. Isso. Bom, primeiro dizer que eu fiquei um pouco curiosa para entender o motivo do termo egologia. Vou até confessar para vocês, com um pouco de vergonha, que quando eu ouvi a primeira vez esse termo lá no primeiro semestre, eu fiquei primeiro achando que era ecologia, sem entender direito. Olha, essa sensação é comum a vários alunos. Não se preocupe. Que bom. E até por isso esse nome ficou na minha memória desde então. E lembrava que era de Cossio, mas como eu tinha falado, nunca tinha parado para estudar mais a fundo esse autor. Bom, essa ideia de egologia está relacionado a esse iniciozinho da palavra, essa ideia de ego. Para Cossio, o direito advém da conduta humana. Ele relaciona o direito à realidade, à experiência humana. E a cultura humana também. E ele se baseia na ideia de fenômeno de relacionamentos intersubjetivos. Estou me enrolando todo hoje para um Pamplona. Relaxa, está indo bem. Está indo muito bem. Na ideia de... Bom, eu vou começar só de novo essa parte. O direito para Cossio se relaciona à ideia de cultura humana, a ideia de experiência humana e a ideia de conduta humana. E essa ideia de conduta humana está relacionada aos relacionamentos, às relações intersubjetivas, ou seja, dos sujeitos. Cada elemento dessa relação, cada indivíduo, sujeito, enfim, seria esse ego. Então, cada relação teria, no mínimo, um ego. E aí, eu não fui a fundo pesquisar sobre a questão da origem da palavra, etimologia, enfim, mas, em geral, essa foi a ideia que eu consegui captar, de que está relacionado à ideia do indivíduo e da conduta humana, portanto. Ele segue, também em relação a esse termo, ele segue uma ideia que é de Russell, relacionado à fenomenologia, que ele, no caso, baseado nessa ideia, ele compreende que o reino dos objetos culturais se divide em dois tipos. Os objetos que são frutos do fazer, que seria, por exemplo, obras de artes, música, arquitetura, enfim,
e objetos que são fruto do agir. Esse segundo espectro de objetos seriam relacionados à ação humana, à vida, e seria, portanto, a política, valores éticos, e a norma jurídica também estaria relacionada a isso. Por isso, voltando, o termo egologia, a teoria egológica do direito tem a ver com isso, com a ideia de que o direito advém da cultura humana, com a ideia de que a ciência jurídica tem como objeto a cultura humana e a ideia do ego também relacionada a esses objetos que são fruto do agir humano. E aí, uma outra questão que eu coloquei para comentar seria a contraposição do pensamento de Cossio com o pensamento de Hans Kelsen. E aí, vendo sobre isso, lendo o texto, eu também lembrei muito do que o professor Nelson falou na última aula, eu não lembro se foi na última ou na penúltima aula, sobre a questão de que um autor critica outro autor, mas ele também leva influências dos seus predecessores. Então, no caso de Cossio e de Kelsen, poderia ser dito, como o professor falou sobre outros autores, que Cossio não existiria se não tivesse vindo Kelsen antes. E, embora ele se contraponha ao pensamento de Kelsen, tem muita coisa escrita sobre isso, sobre a contraposição de Cossio com Kelsen e a polêmica, enfim. É interessante notar que Cossio não nega o positivismo, ele apenas direciona críticas ao normativismo mecânico e a ideia de que o objeto do direito seria a norma jurídica. Como eu falei, para Cossio, a conduta humana é o objeto da ciência jurídica e para Kelsen seria a norma jurídica. Então, enquanto Cossio está numa ideia de existência, de realidade, de experiência humana, e no caso de algo real, palpável, entre aspas, não é bem essa ideia, mas algo que existe, né, que está acontecendo, enfim, para Kelsen, o objeto da ciência jurídica seria a norma, então seria algo idealizado. E está aqui uma dos principais pontos de discordância entre esses dois autores. E essa ideia de conduta, mais uma vez, retomando, é uma ideia de conduta humana no sentido de relação, de interferência intersubjetiva, de relação entre os sujeitos. Ele deixa claro também no texto, Cossio, que as ideias que ele tem são ideias que foram se amadurecendo ao longo do tempo. Foi algo até que comentei, ele começa a desenvolver a teoria na primeira faculdade que ele leciona, depois ele continua e torna, digamos, definitiva a sua teoria. Eu acredito até que a teoria se torna definitiva porque o pesquisador falece em algum momento, né? Mas eu acho que é interessante para a gente, quanto pesquisador, pensar nisso. Nossas ideias, elas vão amadurecendo com o tempo, com as pesquisas que a gente faz, com as vivências, enfim, há um amadurecimento. E em relação aos autores que ao longo do texto ele vai criticando, também colocar que não são, ele próprio vai critica, mas também pega elementos dessas ideias para a sua própria teoria, coisas que ele concorda, coisas que ele acha que são úteis, enfim. Então, isso também para dizer que uma nova ideia, ela se baseia, se influencia em outras ideias que vêm antes. E aqui mais abaixo, nesse mesmo slide, eu coloquei 3 autores que dariam a estrutura da teoria de Cossio, que é Kant, Rousseau e Heidegger. No caso de Heidegger, que a gente estudou há pouco tempo, na última aula. Não, na penúltima, não lembro agora. De Kant, ele pega a lógica transcendental. Ele entende que os conceitos da razão prática não podem ser entendidos em si mesmo e no sentido, e por isso precisam ter relação entre o conceito e o objeto conceituado. E aí, nesse texto que a gente trabalhou de Cossio, ele fala justamente sobre isso, sobre os objetos de cada campo de estudo que precisam estar relacionados com o método que você vai aplicar para estudar aquilo. Que ele fala sobre vários métodos, enfim.
que no direito esses métodos tendem a ter uma pretensão de verdades absolutas, enfim, de métodos verdadeiros, mas ele fala sobre isso, que cada ciência ela tem o seu método mais próprio, mais adequado. Bom, de Russell, ele pega a ideia da fenomenologia e daí, justamente, a questão dos objetos culturais, dos objetos egológicos, como eu havia falado, a valorização da ação humana a partir dos fenômenos que se encontram na experiência. E de Heidegger, ele busca a ideia do existencialismo, a ideia de que os indivíduos estão situados no tempo e no espaço, e isso é necessário para que a relação desses indivíduos seja compreendida. Aqui, já mais voltado para o livro, essa obra foi publicada pela primeira vez em 1941 e, segundo o próprio Cosse, ela traz a exposição dos problemas fundamentais da teoria egológica. Ele coloca que o objeto do estudo, desse estudo, seria a teoria científica da interpretação da lei, e, nesse sentido, poderíamos falar também de uma ideia de metodologia decisória, como eu havia falado, porque ele faz uma distinção entre a metodologia de interpretação, na verdade, ele faz uma diferenciação entre a interpretação que um advogado faz da norma, que seria buscando o interesse do seu cliente, o ponto de vista mais adequado para isso, e no caso do juiz, ele precisa ter uma outra percepção que seria mais próxima de uma concepção científica, de uma concepção que o cientista do direito também teria. Daí ele fala sobre a situação de você ter uma norma e se a partir dos métodos que o juiz tem à disposição dele, que o pesquisador do direito tem à disposição dele, ele consegue obter o mesmo resultado para a aplicação daquela norma. Um método vai dar uma solução e outro método vai dar outra solução. Enfim, e todas essas dificuldades que são encontradas. Ele acredita que se por acaso todos os métodos dessem a mesma solução, o problema estaria resolvido, só que não seria bem assim. Então, por isso, qual seria o método? Existe um critério que leve o pesquisador ou o juiz a adotar um critério ou outro. Enfim, esses critérios, esses métodos também, como eu falei, eles acabam tendo uma pretensão de serem os únicos e de buscarem uma verdade absoluta, que ele coloca que não funciona desse jeito. Mais uma vez, ele reforça essa ideia de... Ele coloca também ele reforça a ideia de pluralismo lógico, aquilo também relacionado com o que eu falei sobre Kant, de que na lógica contemporânea, cada ciência, em particular, se estrutura de acordo com a natureza do seu objeto, e não exatamente a partir de uma lógica universal e absoluta. Ele também menciona que a sentença não seria uma cadeia de silogismos, que seria o que Kelsen defende, e também não cairia no voluntarismo da livre apreciação. Aqui eu trouxe um exemplo que ele traz no livro sobre a conduta humana sendo colocada pelo direito, né, pelo texto legal, como um dado legal, mas esse dado, na verdade, ele reflete um dado da experiência humana. No caso da maioridade na Argentina, que é de 22 anos, segundo os artigos 128 e 129 do Código Argentino, isso reflete um dado da experiência daquele local. Por exemplo, aqui no Brasil já não é 22 anos. Em outros lugares, provavelmente não é nem 18 nem 22. Aqui tem discussão para ser de 16, enfim. E ele também faz uma distinção que eu achei muito interessante entre esse dado da realidade e um dado no sentido de algo inerente à natureza humana.
um dado natural, por assim dizer. Porque a realidade humana, os dados da realidade humana, eles estão carregados de valores, e eles são, na verdade, uma significação de determinada coisa dentro de uma realidade, de uma sociedade, de uma comunidade, enfim. E os objetos inerentes à natureza, enfim, seriam objetos neutros. E por isso eles não se confundem, são coisas diferentes. E o que importaria para o direito seria exatamente essa realidade humana, esses dados da natureza humana, da conduta humana. E ele coloca também que ele identifica que esses valores que carregam os objetos da experiência seria a justiça, a solidariedade, a paz, o poder, a segurança e a ordem. E é basicamente isso. Ok, parabéns. Obrigada. Boa apresentação, gostei. Aberta a palavra para os ilustres comentadores. Eu gostei muito do Data Show, né? Dos slides, ficaram muito legais, parabéns. Vou fazer bullying com Flávia pelo resto da vida, na pronúncia de fenomenologia, né? E aí também só falar que ele nasceu em Tucumã, que é a pronúncia em espanhol, castelhano. Mas foi muito bom, meus parabéns. E qual é uma referência? Eu estava dizendo aqui para minha namorada que eu quero um dia ter meus cachorros, e vão ter 3 cachorros de cara. Um vai chamar Cócio, segundo Kelsen, terceiro Bóbio. Eu espero que eu possa viver o suficiente para realizar isso. Mas devolvo a bola para o professor Nelson. Já que está falando da pronúncia, é Cócio ou Cócio? Cócio. Ah, que eu vi em outros lugares, Cócio. É Carlos Cócio. Eu vi em alguns lugares com acento no O. Mas, na verdade, não tem. É a pronúncia mesmo, né? Que em português a gente tende a falar em paroxítonas, né? Mas aí isso não se aplica especificamente em idiomas espanhóis, no caso. Mas Nelson, que é o nosso linguista. Não. Na Argentina, ele é conhecido como Cosio. Mas isso na Argentina. No Brasil, ele é Cócio, não é Poca ou Chuí. O nome dele no Brasil é Cócio. Quem quer falar primeiro? Quem quer dizer alguma coisa sobre esse texto e outros textos? Diga, Karina. Boa tarde. Bom, eu cheguei um pouco em cima do primeiro texto, só para não deixar de citar uma coisa que eu achei o Nancy extremamente criativo, né? Quando ele traz a questão da linguagem. A universidade que ele trabalhou, ela era especializada em linguagem, em comunicação em linguagem, e eu achei que foi muito valioso ele trazer uma discussão sobre a questão do ouvir, do escrever, e para que a gente levasse a um sentido muito maior do que aquilo que está, assim, o que é óbvio, né? Que a gente conseguisse ver nas entrelinhas. Eu achei muitíssimo interessante. Eu vi que a biografia do Nancy, a quantidade de artigo, a quantidade de material que ele produziu foi fantástico, né? E quando a gente vai olhar, a gente vai ver desde a estética, a comunicação e vários outros elementos que ele vai entrelaçando na obra dele. E eu peguei o finalzinho da apresentação. Gostei muito, assim, professor, quando o senhor colocou, né, a importância da desconstrução, né, a desconstrução do ouvir, a desconstrução do escrever, das representações, o que chega para a gente enquanto representação, né, e que a gente pode ressignificar isso. Eu achei muito valioso, achei a obra dele fantástica, do Nancy. Quanto ao Cócio, a gente vê aqui que ele tem, digamos assim, no sangue, né, é um sangue militante, né, possivelmente desde que era estudante,
e a gente vê ele passar a sua vida e participar efetivamente de um movimento de melhoria universitária, né? Quando ele faz esse movimento reformista universitário de 1918. E aí, no início do século XX, isso, né? E a gente vai ver que ele vai levar isso por toda a sua carreira. E eu achei muito interessante quando ele faz esse paralelo com Kelsen, gerando inclusive uma polêmica no mundo acadêmico, porque ele não vai contra Kelsen especificamente, mas é como se ele ampliasse a visão de Kelsen. E o Kelsen traz aquela visão do dever ser, né, a deontologia, e ele vai além. Ele diz que ele considera que deve haver o dever ser, porém, dentro de uma lógica da conduta humana, né? Fazendo essa relação com o comportamento humano, né? Ele fala muito de conduta, eu estou tentando significar aqui como comportamento, como se fosse significado, mas ele acaba, ao meu ver, ele não é contra, mas ele acaba ampliando a visão que Kelsen traz, né, do dever ser, né? O dever ser em relação com não puramente um direito puro, mas que está sendo influenciado pela dinâmica social, que está sendo influenciado pelo comportamento do indivíduo e todas as representações que ele enxerga de mundo. Eu achei muito interessante também quando ele traz essa teoria dele do egologismo. No primeiro momento, até eu tive uma dificuldade em compreender ela, né? O ego do ser humano, as decisões que ele toma dentro de um plano pessoal e como isso vai interferir no direito, né? E como esse direito vai ser interpretado mais à frente. Ele traz esses três autores, acaba dando uma complexidade muito grande ao trabalho dele, né? E até para a gente ler, não é que é denso, mas a gente tem que fazer várias conexões de teorias diferentes para a gente tentar compreender o que é que ele está falando, né? Dentro de e sempre com um olhar muito social, com um olhar muito dentro da conduta do ser humano, tanto na sociedade quanto essa relação com o direito. E aí é basicamente isso, né? Ele não defende a ciência jurídica de estudo apenas como a conduta humana, ele também não faz isso defendendo exclusivamente como sendo só baseado na conduta humana, mas na conduta humana e a dimensão social e os reflexos e aspectos que isso vai desencadear ao longo do tempo. É basicamente isso que eu compreendi. Obrigada. Que maravilha. Próximo, Tássio. Você está calado. Bom, professor, eu endosso as palavras de Karina, parabenizo Flávia pela apresentação. Minha interpretação de Cossio também foi essa, no sentido de que não é que ele negue o dever ser, porque quando ele elabora essa obra, nós estamos na segunda metade do século passado, que é um tempo de falência das metanarrativas, é um momento de crise do positivismo jurídico, e que vem com essa ideia de que nós já vimos em Sartre, que nós já vimos em Heidegger, que Husserl traz também, de um retorno às coisas, mas não aqui na teoria egológica, que Flávia explicou, e Karina complementou muito bem, não como uma negação do dever ser, mas como um movimento filosófico mais amplo advoga. E a junção entre ser e dever ser, e que eles sejam interpretados como uma realidade indecomponível, que é o que eles são, tanto nessa perspectiva de Heidegger, que traz de Husserl, como que o próprio Cossio advoga. Nesse sentido, eu achei muito interessante a explicação de Flávia, e era basicamente esse meu acréscimo. Larissa. Só para complementar também, parabéns, Flávia, pela apresentação. E eu diria, juntando as duas obras, que a teoria de Cossio seria o direito deve estar à escuta da sociedade. Ele não pode se limitar ao dever ser, como defendia Kelsen, né? Mas ele também precisa estar com os ouvidos, com os sentidos abertos a essa realidade para poder ser efetivo, para poder produzir conhecimento e para poder ressonar, né, o seu instrumento como instrumento de regulação de uma conduta social. Então, ele precisa, sim, estar atento, estar à escuta. Essa conexão que eu fiz. Então, quando ele traz essa ideia de conduta, de egologia, né, do próprio ego do ser humano, relaciona com o ouvir dentro de si, essa relação que o Lancy faz. Então, acho que está bem conectado os textos nesse aspecto que eles defendem, de se abrir para a sociedade, para a realidade à sua volta. Que puxa também a teia do existencialismo e é uma desconstrução da filosofia clássica.
Parabéns, excelente. Alguém mais? Pamplona? Estou tranquilo aqui, estou tranquilo. Tranquilo, alguém mais quer? Então, eu vou fazer um pequeno comentário. Nossa. Veja bem, a Larissa fez uma ponte genial entre Cócio e Nancy. Porque, na verdade, a ideia de Nancy do corpo como a mola essencial de conhecimento, tudo que você vai construir, tudo que você vai desenvolver a partir do corpo. E quando Cócio entra com a questão da conduta, o que é conduta, senão uma manifestação do corpo? Teu corpo, você está tão oprimido, tão dilapidado, tão vilipendiado, que em um determinado momento teu corpo vai reagir, vai te dar até um câncer, como me deu, mas vai reagir, entendeu? E essa reação, ela é existencial. Se você escutar devidamente, você pode evitar. Se você não escutar seu próprio corpo, você pode morrer mais jovem, pode morrer mais cedo. Eu acho que e aí também, se você não escutar, você vai ter uma conduta destrutiva. Você pode destruir a si próprio ou você pode destruir o outro. Se você não tiver uma conduta auditiva, você pode condenar quem não deveria ser condenado. E você pode não condenar quem decididamente precisava ser condenado. Eu acho que isso é uma questão de audição, é uma questão de escuta, escuta da sociedade, escuta do que é que a sociedade está pedindo, o que é que o mundo está querendo, o que é que nós necessitamos para ter uma coexistência agradável, uma coexistência pacífica, uma coexistência humana. Para ter coexistência humana, você precisa tirar um pouco o desumano do circuito. Eu acho que quando o juiz, quando o membro do Supremo Tribunal libera um criminoso, ele não está tendo a escuta devida. Ele precisaria um pouco mais de tempo para escutar. Eu acho que é falta de escuta e é falta de entender a conduta do criminoso. Porque você precisa ter a possibilidade de se distanciar um pouco para ouvir melhor. Para ouvir melhor. Se você não se distancia e você não ouve, você não consegue desconstruir. E aí também você não tem uma decisão mais clara, mais coesa com o social que o Cócio está querendo. O Cócio está querendo uma decisão jurídica mais próxima da realidade social. Lógico que o DVC e o do Kelsen é importante, mas será que ela é suficiente? Será que a gente não precisaria ouvir, depois disso, algo mais? Porque esse DVC, ele continua ampliando para o futuro, ele não fica estratificado em um ponto. Se você prende isso em um ponto, você só vê até aquela muralha. Mas além daquela muralha, existem muitas outras muralhas, como bem disse Kafka na história dele, que ele tem uma mensagem imperial para entregar a um súdito que está morrendo. O cara tem que passar por milhares de barreiras para levar aquela mensagem, a mensagem imperial, a mensagem da verdade. Para levar a mensagem da verdade,
Você não precisa parar na primeira barreira. Se você parar na primeira barreira, você foi apenas oportunista. Você não foi adiante. Então, se ele quer que você vá adiante, porque a conduta humana é complexa e a conduta humana que foi válida nesse momento pode não ser válida amanhã. A validade dela pode estar em discussão. Essa hipótese de você colocar até a conduta como elemento sob suspeita é importante. É importante, senão você aceita tudo como ponto final, como verdade final. E nós já vimos em Heidegger que a verdade final não existe. Existe a verdade enquanto verdade. A verdade enquanto verdade é um dado, mas você precisa ir além dela para você ver quais são os outros aspectos de verdade. Quem sabe, após ver todas essas hipóteses, você conceba um outro significado de verdade mais transcendente. Eu acho que a relação entre os dois autores está nessa ideia, na ideia do corpo, na ideia da conduta, porque a conduta ela é psicológica, mas ela é também fisiológica, porque você pode ter o desejo de dar um tapa na cara de alguém, mas você pode reprimir o seu corpo para você não dar o tapa. Então você reprime e você pode alcançar um patamar diferente e achar que não vale a pena dar o tapa. E aí você avança um pouco mais como ser humano. Você avança como ser humano. E eu acho que o direito tem muito isso também. Eu acho que quando ele fala do advogado, que o advogado vai atender a necessidade do cliente. E quem vai me dizer que isso não é verdade? Mas o juiz precisa ir além do advogado. Se ele ficar no nível de advogado, ele vai julgar e vai tomar a decisão a nível do advogado. E aí, será que essa decisão é melhor? Será que ela não exigiria uma reflexão mais profunda? Será que ela não exigiria uma escuta melhor? Será que ele não exigiria uma escuta melhor das condutas envolvidas naquele processo para uma tomada de decisão mais humana, mais além desse limite da norma keyesiana? Será que ele não exigiria alguém mais além daquilo que Kelsen quer? Mas nós vamos continuar discutindo esse negócio e avaliando até para a gente refletir, porque vocês serão depois professores de direito. E como professores de direito, vocês têm a responsabilidade de formar novos profissionais. É nesse ângulo que eu acho que a discussão também se encaixa. Da minha parte, é isso. Mas aberto para ouvir contra-cenários. Eu achei sensacional, querido. Eu acho que a gente pode já decidir semana que vem quem vai ser os expositores. Quais são os temas da semana que vem? Alguém se lembra? Tem a lista aí, querido? Fica mais fácil. Eu tenho que ir lá no grupo. Eu tenho aqui, professor. Pronto, diga. Derrida e Derrida. Ricoeur. Derrida e Ricoeur. Riquet. Derrida e Paul Ricoeur. Ricoeur. Derrida e Paul Ricoeur. Doido, vocês vão ver esses desdobramentos que nós estamos falando de uma forma incrivelmente brilhante nesses dois autores. Eu lembro que Derrida é a especialidade do professor Nelson, né? O que não é especialidade do professor Nelson, querido? Não.
Eu Você gostei não é da semestre Rita, mais, sabe tudo. Sabe tudo, minha filha, sabe tudo. mas eu gosto de Riquet também. Eu gosto dos Tá dois. certo. Mas Quem tem a quer ver. derribar, quem quer, requer. Natália não Isso, entrou hoje, Sara Natália também pediu, caiu. é. Foi Hã? ela. Natália pediu para falar na aula que vem. Ela botou no grupo. Oi? Mas cadê Natália? Natália, cadê você? Teve um problema com o carro, professor. Um Oi? acidente e aí precisou faltar. Ela quer, então ela quer. Tudo bem, vamos passar um. E quem quer o outro? Vocês têm direito de escolha. Esse silêncio sepulcral é Não, Derrida e Riquet. vão adorar. Vamos dar Derrida para quem? Nada é fácil. Claro, nada é Não, eu fácil. vou ter uma semana bem puxada em outra disciplina, professor. Se Tá possível, certo, eu queria então. para outro. Para o Então povo. vamos dar Derrida para a Flávia novamente, porque eu achei muito legal essa exposição. Deixa a Derrida com Flávia e Riquet com Natália. Combinado? Ô, Então a professor, gente... Diga aí. Não pode posso pedir dar um- misericórdia, não. Não, Tem a- eu ia sugerir que ficasse Sara e Natália para mas ficar a as duas. Sara ainda não conseguiu assistir uma aula inteira, então acho que não tem conexão que a sustente. E a nossa aluna estrangeira também não está conseguindo. Seria ótimo se ela pudesse pegar, mas ela não está assistindo, então a gente fica aí. Bem, fica com Flávia, salvo se alguém se habilitar posteriormente, tá certo? Um beijo a todos e todas. Aí eu vou já dar o pause aqui e passar essa aula